Olá, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta. Vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre a biografia, uma mini biografia na verdade, de Sir William Crook, espírita. Algumas das pessoas biografadas que nós temos apresentado aqui no nosso canal, conquanto seja desconhecida dos espíritas comuns dos dias de hoje, daqueles que não costumam estudar, vão ao centro geralmente para tomar passe e só isso, né? Bem como muitos que estudam, mas rejeitam todos aqueles que não fizeram parte como médium ou como espíritos manifestantes nas obras codificadas por Allan Kardec, espíritas que rejeitaram os que vieram antes de Kardec, por exemplo, como Swedenborg, os que foram contemporâneos de Kardec ou seus sucessores imediatos. Outros rejeitam os que estão no campo da mediunidade e trazem espíritos como Joana de Ângeles e Emmanuel nos dias de hoje, por exemplo, João Nunes Maia trazendo Miramês, por exemplo. Essas pessoas rejeitam o trabalho dessas criaturas que eu tenho mencionado. Infelizmente isso acontece, mas o problema é delas, não é nosso. Nós acolhemos porque nós buscamos estudar o material desse pessoal todo, né? E essas pessoas todas que nós temos mencionado nas nossas biografias foram muito dedicadas, no caso do William Crook, por exemplo, ao aspecto científico da doutrina espírita. E ele também foi uma dessas pessoas que muito contribuíram para que o espiritismo se firmasse como doutrina. O espírito mencionado hoje, o personagem de hoje, ele dedicou-se bastante aos trabalhos de materialização. Nós vamos falar sobre isso hoje. E eu gostaria até de indicar para as pessoas que vierem assistir esse vídeo que se inscrevessem no canal chamado Quinta de Luz, A Vida em Trânsito. Vai ao ar toda quinta-feira das 20 às 21 horas no YouTube. Eu digo no YouTube porque eu assisto ali no YouTube, né? E lá na edição de número 197, eles fizeram um trabalho falando sobre a possibilidade dos espíritos desencarnados se manifestarem não só no campo da evidência do médium, particularmente, mas também como no campo da materialização, onde todos que estão presentes aos trabalhos podem ver os espíritos se manifestarem, podem dialogar com esses espíritos, e em alguns casos podem inclusive tocar os espíritos, quando eles o permitem, podem tocar os espíritos, abraçar, por exemplo, né? Então, nesse programa de edição 197 do canal, do programa Quinta de Luz, A Vida em Trânsito, vocês vão encontrar. Então, repetindo, toda quinta-feira, das 20 às 21 horas. Vocês, tenho certeza, o espírita estudioso que se interessa pelo assunto vai gostar. William Crook, por exemplo, ele era um inglês, nascido em londrino, né? Nascido em Londres, sob o signo de Gêmeos, e nasceu no 17 de junho de 1832. Ele foi o maior químico da Inglaterra, segundo afirmava Sir Arthur Conan Doyle. E isso ficou constatado naturalmente pela trajetória gloriosa que William Crook traçou, um homem ilustre de ciência que se desenvolveu naturalmente o campo científico da sua época. Ele é mencionado como um dos persistentes e corajosos pesquisadores dos fenômenos supranormais, ou da fenomenologia espírita, né? Profissionalmente, no ano de 1855, William Crook assumiu a cadeira de Química da Universidade de Chester, e como consequência de seus prolongados estudos, e naturalmente outros pesquisadores também o fizeram, no ano de 1861 ele descobriu os raios catódicos e isolou o talho. Eu não sabia o que era talho, né? Vou procurar saber. Descobri que é um elemento químico metálico e tóxico com riscos de longo prazo, ou seja, um elemento com um efeito residual, que produz um efeito tóxico residual. E ele então determinou rigorosamente suas propriedades físicas. E após persistentes estudos em torno do espectro solar, por exemplo, ele descobriu, isso foi em 1872, a aparente ação repulsiva dos raios luminosos, o que o levou mais tarde, em 1874, à construção do radiômetro.
E no ano seguinte, ele descobriu um novo tratamento para o ouro. Então era um sujeito bastante dedicado à química e à física, né? No entanto, a coroação mesmo do seu trabalho científico, ela foi descoberta foi a descoberta do quarto estado da matéria, o estado radiante. Isso foi em 1879. E foram então outorgadas a ele várias medalhas pelas relevantes descobertas no campo da física e da química, não é? Inclusive a rainha Vitória deu a ele, nomeou, na verdade, com o mais alto título daquele país, que é o título de cavalheiro, Sir William Crookes. E a par de todas as atividades que ele tinha, naturalmente, ele ocupou também a presidência da Sociedade de Química, da Sociedade de Química, da Sociedade Britânica, da Sociedade de Investigações Psíquicas e do Instituto de Engenheiros Eletricistas. Um sujeito que também sabia muito bem gerir pessoas, não só a matéria a qual se dedicava, a ciência da química e da física, mas também de gerir pessoas, de grupos, né? E ele também era dotado de uma invejável fibra de investigador. Acabou por pesquisar, então, os fenômenos mediúnicos. É claro que, no primeiro momento, com o fim de demonstrar que aquilo tudo era uma baboseira danada e que era um erro acreditar nos médiuns e todos aqueles que acreditavam piamente nas suas mediunidades, né? Censurava os médiuns e os que criam nos médiuns. Mas em 1869, os médiuns J. Morse e Sra. Marshall serviram de instrumentos para que Crookes então realizasse as suas primeiras investigações. As mais notáveis experiências então mediúnicas foram realizadas, levadas a efeito então por William Crookes. Foram realizadas através mais tarde da médium Florence Cook, quando ele obteve então materialização do espírito que se dava o nome de Kate King, fato que abalou naturalmente o mundo científico da época. Esse livro, no qual consta as experiências do William Crookes com a médium Florence as manifestações do espírito Kate King, na minha casa tinha o livro do William Crookes, meu pai tinha, e eu li esse livro todinho, bastante interessante mesmo, até porque a casa espírita que eu frequentava e que tinha, da qual eu era trabalhador também, tinha trabalhos de materialização, então aquele assunto me chamou bastante atenção. Eu li o livro inteirinho. Então, a jovem Florence Crookes, quando ela foi ao encontro de William Crookes, ela tinha 15 anos apenas. Ela se apresentou a ele a fim de servir de medianeira para as pesquisas científicas que ele vinha realizando, né? E ela, inclusive, foi à casa do Sr. Crookes, conforme ela mesma afirma, sem prevenir os pais ou os amigos. Ofereceu-se em sacrifício, por assim dizer, de forma voluntária, sobre o altar da sua incredulidade, a incredulidade do Crookes. Então, estava pesquisando com o objetivo de mostrar que aquilo tudo era bobagem. Ela pediu naturalmente a proteção da senhora Crookes e submeteu-se a toda sorte de experimentação, objetivando então comprovar a sua mediunidade. Pois que um cavalheiro, de nome Volkmann, esse era o nome do sujeito, ele havia imputado a ela suspeitas de fraude, dizendo que aquilo tudo que ela apresentava no campo da mediunidade, aquilo era pura expressão da fraude. E ela ficou danada com isso, né? E foi ao Sr. William Crookes, sabendo que ele estava trabalhando nessa matéria, para que pudesse ele então avaliar a mediunidade dela. O cachorro do vizinho hoje está danado, né? Hoje não é a Jéssica, é o cachorro do vizinho. Então, no dia 22 de abril de 1872, aconteceu pela primeira vez a materialização do espírito Kate King, estando presente na sessão a mãe dela, né, a sua genitora, alguns irmãos, a médium, irmãos da médium, a sua criada, inclusive, a moça que a acompanhava, e o espírito Kate King então se manifestou. Então, após várias sessões nas quais o espírito se manifestava com incrível regularidade, a senhorita Florence afirmou a William Crookes que estava então decidida a submeter-se a todo o gênero de investigação no campo da mediunidade, sempre sob a proteção da senhora Crookes. Ele era uma menina, né? Tinha só 15 anos. William Crookes, na sua obra Fatos Espíritas, ele faz completo relato de todas as experiências realizadas com o espírito materializado de Kate King. Era esse o livro que nós tínhamos em casa, né?
e que não deixa dúvida nenhuma quanto ao poder extraordinário que possui o espírito de dar a forma desejada à matéria, utilizando os recursos materiais, então, na materialização, recursos ectoplásmicos. Então, numerosos cientistas, na época de William Crookes, homens de renome, mesmo diante de fatos convincentes como esse, eles hesitavam em proclamar a verdade, porque tinham receio das consequências que isso poderia acarretar aos olhos do povo, aos olhos das autoridades, dos órgãos de classe e assim por diante. Crookes não. O Sir William Crookes, ele não agiu assim. Ele penetrou o campo das investigações com o intuito de desmascarar. No primeiro momento foi o intuito de desmascarar os médiuns, de encontrar fraudes. Entretanto, quando ele constatou que os casos eram verídicos, insofismáveis, ele se rendeu à evidência, curvou-se diante dos fatos, diante da verdade, tornou-se espírita convicto, inclusive, e afirmou que ele não dizia o que dizia a respeito das manifestações mediúnicas por dizer, ele não dizia que isso era possível, ele dizia isso é real, isso existe, eu constatei, né? E graças a ele, então, nós tivemos uma afirmação da mediunidade e da materialização específica dos espíritos, da sua possibilidade de manifestar-se. Isso veio firmar mais e melhor os ensinamentos trazidos pelos espíritos através da própria codificação feita por Allan Kardec. Ele desencarnou em 4 de abril de 1919, também em Londres, na Inglaterra. Esse material eu apanhei a fonte é ABC do Espiritismo, por Vitor Ribas Carneiro, e Personagens do Espiritismo, de Antônio de Souza Lucena e Paulo Alves Godoy. Esse material também é bastante rico em informações a respeito desse assunto. Você que é estudioso espírita, pretende estudar o espiritismo e viu esse vídeo, comente o vídeo, importante comentar, compartilhe com seus amigos espíritas. Importante que os espíritas observem que o trabalho de edificação, de instituição, edificação e manutenção da doutrina espírita não foi feito apenas na codificação ou pela codificação de Allan Kardec, porque a base são os espíritos, e eles se manifestaram a miúde por inúmeros médiuns e para a graça e a pesquisa de muitos pesquisadores como William Crookes. E vamos adiante, sempre adiante.